A graça e a paz, queridos, amém? Bom nós estarmos aqui nessa noite. A você que está online, a você que veio nessa noite para estarmos louvando, adorando o nome do Senhor. Vou fazer uma breve apresentação. Sou o pastor Fábio Miller. Boa parte daqueles que aqui estão fazem parte da minha família, o banco da frente aqui. Dá até para abrir uma congregação. A minha família, a minha esposa, a minha filha Elisa, a minha prima Paulo, meu sogro, a minha sogra, a Edna e o Edmar. Eu pastorei a PIB de Antônio Prado de Minas. Eu nasci em Ponte Nova, Minas Gerais. Moro em Porciúncula, vai fazer 15 anos. E tenho uma relação com Tombos, porque eu fui praticamente criado aqui na minha infância, né? Dos 4 aos 10 anos de idade, eu morei aqui em Tombos, nessa rua de trás aqui, no morro, aqui no comecinho do morro. Estudei no colégio Emílio Soares, no antigo, porque o Emílio Soares agora mudou para lá, não é isso? Eu estudei no de cá e conheço muitas pessoas, né, contemporâneos meus, da época que aqui eu residi. Apesar de morar em Porciúncula durante um período relativamente grande, de 15 anos, né, eu venho pouco em Tombos. Então, quando eu venho em Tombos, naturalmente já vem as lembranças, né, da minha infância. Aqui a gente brincava aqui que tinha uma mina, tem ainda uma mina aqui embaixo, uma mina de água. Dessa aqui a gente tomava água daquela mina ali embaixo, né? A minha tia, que faleceu há pouco tempo agora, morava aqui. Tem vários parentes aqui, então tem uma relação muito próxima com Tombos. Então é um prazer estar em Tombos, para estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus propôs para os nossos corações essa noite, amém? Estamos muito felizes por estarmos aqui. Gostaria de compartilhar com os irmãos Atos capítulo 3. Eu vou estar lendo na versão NVI, Atos capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Mas antes de fazermos a leitura, eu gostaria de trazer uma elucidação, um pensamento. Imagine que você, nessa noite, se propôs a vir ao culto coletivo, a sair da sua casa, a vir a este lugar para adorar ao Senhor. E no caminho, você e um irmão da igreja, uma irmã da igreja, vocês caminhando, vindo para Lagoinha, vocês se deparam com alguém precisando de algo, tendo uma necessidade, seja qual necessidade for, seja física, espiritual, e essa pessoa venha te pedir ajuda, ela venha te solicitar uma ajuda. Qual seria a sua resposta? Qual a resposta que você teria para esta pessoa? Eu gostaria de levantar algumas possibilidades. Você a ajudaria batendo no ombro dessa pessoa, fazendo uma oração, ou você entenderia que você está muito atrasado para o culto, que você precisava ir para o culto, não dá para atender aquela pessoa agora, e pegaria o número dela, não, depois eu te ligo, eu preciso ir para o culto. Enfim, qual seria a resposta que você daria para esta pessoa? Neste texto, nós vamos ter como exemplo 2 discípulos de Jesus, 2 discípulos bem próximos, Pedro e João. E também nós vamos ter como exemplo um homem que foi levantado das suas impossibilidades, amém? E nós vamos pensar sobre isso. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés
e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Irmãos, texto literalmente extraordinário, e que daria para tirarmos muitas lições deste texto. Mas eu gostaria de expor esse texto para os irmãos, me atendo a apenas 6 pontos. E eu quero pedir a generosidade dos irmãos, para que não perca o foco, para que não tire o seu olhar da palavra do Senhor, porque em um momento, em uma distração, nós podemos perder algo precioso de Deus para os nossos corações. Amém? Então vamos comigo? Já fiz a pergunta: qual seria a sua reação a ser interpelado por uma pessoa vindo a caminho do culto? O que você faria? Eu acredito que no final do culto nós teremos algumas respostas para isso. Amém? Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos de visão espiritual para irmos além do óbvio. O texto nos mostra algo óbvio. Aquele homem era levado durante 40 anos da sua vida para receber favores, esmolas, desde o seu nascimento. Certamente esse homem era de uma família de origem pobre, porque senão ele não estaria naquela situação. E havia algumas pessoas misericordiosas que pegavam aquele homem na melhor das intenções e colocavam aquele homem num lugar aonde que no Oriente Antigo era um lugar propício para que as pessoas pudessem receber esmolas, porque afinal de contas as pessoas estavam indo para o templo. Então deduz-se que se você está sentado na porta de um templo, é natural que haja no coração das pessoas essa compaixão de passar perto de um aleijado, perto de uma pessoa que está passando por uma necessidade, e se comover a ajudar aquela pessoa. E qual era a questão óbvia? A questão óbvia, queridos, era que Pedro e João, em uma hora natural para um judeu, na qual eles estavam caminhando para a oração, haviam 3 momentos de oração. Um bom judeu, ele cumpria isso, ele ia para o templo as 3 vezes de oração, quem morava em Jerusalém. Então, numa hora óbvia, indo para um lugar de culto, com um senhor à porta, qual que era a questão óbvia? Se eu não tenho dinheiro, eu vou passar por ele e vou ir cultuar. Meu Deus, eu não tenho como ajudar. Mas queridos, quando nós temos uma visão espiritual, nós não perdemos as oportunidades que Deus nos dá para abençoar a vida das pessoas. Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, e eles tiveram algo que os outros que passaram por aquele lugar não tiveram. Uma percepção espiritual sobre aquela situação. Aquele homem, ele estava acostumado a estar naquele local pedindo esmolas. Era uma questão óbvia. Mas Pedro e João saíram do trivial, do normal. Nós damos aquilo que nós temos, amém? Pedro então se direciona para aquele homem e disse para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Nós precisamos ter visão espiritual, queridos, para sairmos daquilo que é óbvio. Quando nós ficamos na superficialidade, quando nós ficamos na carne, nós não conseguimos entender as oportunidades que Deus nos dá para abençoar a vida das pessoas.
E eles deram aquilo que eles tinham de maior riqueza, que não era ouro nem prata. Eles mudaram a história daquele homem. Eles foram instrumentos de Deus para mudar a história daquele homem, para tirar aquele homem de uma impossibilidade, irmãos. Número 2, o texto nos mostra, queridos, que nós devemos procurar não andarmos sozinhos, e que nós devemos estar preparados, amém? Olha que interessante, eu vi uma igreja que é apaixonada por grupo pequeno, por célula, por PGM, seja qual nomenclatura for, relacionamento, comunhão, e foi para isso que Deus nos chamou. Deus, quando nos criou, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Só que essa perspectiva, e ali estava criando-se o casamento, essa perspectiva de relacionamento, ela vai além do relacionamento matrimonial. Deus nos criou, queridos, para contribuirmos uns com os outros e sermos uns pelos outros. A igreja é um corpo, cujo cada membro desse corpo tem a sua participação para a edificação do próprio corpo. O grande problema é que nós fomos aculturados, errados. Nós vivemos dentro de uma nação onde a tradição religiosa ela fala muito forte aos nossos corações, e às vezes nós substituímos a figura do líder religioso, seja de qual religião for, e colocamos essa capa no pastor e achamos que a igreja se resume na figura do pastor. Queridos, a igreja não se resume na figura do pastor. O pastor é uma figura importante dentro da igreja, assim como o evangelista, assim como aquele que está fazendo missão, assim como aquele que recebeu o dom da hospitalidade, assim como aquele que recebeu o dom da generosidade. Nós fomos dotados por Deus com dons espirituais, e esses dons espirituais foram dados por Deus para que, através dos nossos dons espirituais, nós possamos trabalhar na edificação da igreja. A igreja só tem duas funções neste mundo, queridos. Você pode usar PGM, você pode usar grupo pequeno, você pode usar ministérios, a forma como você quiser, o método como você quiser, desde que Deus tenha proposto isso no seu coração. Mas a igreja só tem duas coisas para fazer nessa terra: salvar os de fora e edificar os de dentro. Salvar aqueles que ainda não foram salvos por meio do evangelho, sermos instrumentos de Deus para isso, e edificar os de dentro. Então nós não fomos chamados para andarmos sozinhos. Ali estavam indo dois irmãos, dois discípulos de Jesus, certamente um edificando a vida do outro, para o culto. Pedro e João, que andaram 3 anos com Jesus, aprendendo com Jesus como se deve fazer. E eu fico imaginando eles marcando o encontro: olha, 3 horas hoje lá na igreja, ou hoje lá no templo, né? Nós vamos estar indo orar. E aí se reuniram e foram juntos, porque nós não fomos criados para andarmos sozinhos, amém? Eu costumo dizer o seguinte, queridos, preste atenção: tudo isso que se tem aqui hoje dentro da nossa cultura é importante. Um microfone para que os irmãos ouçam a minha voz melhor, as cadeiras confortáveis, ar-condicionado, a estrutura de instrumentais, esse teclado da Nord aí, top de linha. Tudo isso é importante, queridos. Mas existe algo mais importante do que tudo isso, amém? Se você fosse contemporâneo de Jesus, fizesse parte da igreja de Jesus naquela época, você não conseguiria convidar as pessoas para a igreja de Jesus em um endereço fixo, porque não tinha. Jesus ele não construiu um prédio, Jesus ele não construiu um empreendimento, Jesus não foi dono de nenhuma empresa que pudesse erguer algum monumento. Jesus ele nos ensinou que o mais importante do que tudo isso são vidas. E Jesus nos deixou uma missão. Qual é a missão que Jesus nos deixou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está a chave para entendermos esse texto, porque o texto não para aí, o texto vai dizer: ensinando-os a obedecer. Como que eu ensino as pessoas a obedecerem? Obedecendo.
Então eu preciso me tornar uma referência de como servir a Cristo para as pessoas que estão agora se aproximando de Cristo. A isso nós chamamos de discipulado. Então nós precisamos discipular pessoas, mas para isso nós precisamos nos responsabilizar sobre a missão. Se nós não nos responsabilizarmos sobre a missão, nós não vamos conseguir fazer. E eu preciso me tornar uma referência para as pessoas. Eu creio que quando Jesus voltar, Jesus ele vai nos cobrar algo. E este algo vai ser: onde estão os seus discípulos? Onde estão os seus discípulos? Mas Senhor, eu toquei guitarra, eu cantei, tudo bem, legal, mas eu mandei vocês fazerem discípulos. Onde estão os seus discípulos? É a única coisa que Jesus nos mandou fazer, queridos. Use o método que você entender em Deus. Mas nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Nós não nascemos em Deus para andarmos sozinhos. E nós precisamos estar preparados. Aqueles irmãos, eles não estavam saindo do culto de oração. Eles estavam indo para o culto de oração. E glória a Deus, porque aquele milagre foi feito do lado de fora das paredes daquele templo. Aquele milagre foi feito na rua, irmãos. Porque o judeu, ele tinha algo no seu coração. Eles idolatravam o templo, eles idolatravam o lugar. E eles achavam que o lugar era onde que Deus manifestava a presença dele. E nós servimos a um Deus que se manifesta onde Ele quiser. E da forma como Ele quiser. E aquele milagre foi feito do lado de fora. Antes do culto. Eles poderiam estar depois do culto, né? Se fosse dessa forma, o milagre tendo sido feito dessa forma. Nós estamos cheios do Espírito Santo, nós oramos, e agora Deus vai operar. Não, queridos, eles já estavam preparados. Esteja preparado, amém? No caminho, vindo para o culto, alguém pode te interpelar, e você precisa estar preparado. Eu queria parar aqui um pouquinho, queridos. Aliás, eu acho que eu já parei demais até nesse ponto. Mas eu preciso parar aqui um pouquinho para nós refletirmos sobre algo interessante. Nós estamos nos esquivando da nossa responsabilidade como igreja e transferindo a responsabilidade para as outras pessoas. Convidar para a igreja é importante, mas convite não é evangelismo. Amém? Convite não é evangelismo. Evangelismo é você apresentar a Cristo para as pessoas. É você mostrar para as pessoas aquilo que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. É apresentar o plano de salvação. É mostrar que Jesus derramou um sangue precioso para que nós tivéssemos, através do arrependimento e fé, o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação e vida eterna. Isto é evangelismo. Você convidar para vir à igreja é importante, mas não é evangelismo. E por que isto é tão importante nós pensarmos nisso? Pense comigo. Você está vindo para a igreja e você se depara com uma pessoa, e aquela pessoa pretende receber algo de você, ou está querendo ouvir algo de você. E ao invés de você pregar o evangelho para aquela pessoa, você simplesmente convida aquela pessoa: vão comigo para a igreja. Aí a pessoa se recusa. Suponhamos que depois do culto você recebe a notícia que aquela pessoa morreu. Como que vai ficar o seu coração? Você teve a oportunidade de evangelizar, mas você transferiu uma responsabilidade que é sua para uma outra pessoa, ou para um lugar. O certo seria evangelizar aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa aquilo que Cristo fez por nós, a obra dele na cruz do Calvário. E agora, caminhar com aquela pessoa, convidar aquela pessoa. Talvez seja até mais fácil, depois de você já ter apresentado a Cristo, orado por ela: vamos comigo para a igreja. E aí você caminhar com ela, você discipular ela, pedindo, lógico, a autorização do pastor, que o pastor possa orientá-los, como que funciona, o método, a forma, o material que você pode usar para fazer isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, resumindo, é que nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade, nós não podemos andar sozinhos. 3. Deus pode usar as nossas vidas para sermos um milagre na vida dos outros, independentemente do local. Como eu já disse, já adiantei,
aquele milagre foi feito do lado de fora das paredes do templo. Vocês perceberam a história que o pastor contou aqui? Deus usou a vida dele na casa de uma pessoa fazendo uma visita. Não foi aqui, irmãos. Deus vai usar a vida dele aqui, mas Deus usa a vida dele lá também. E às vezes no coração das pessoas é mais significativo lá. Está me vindo à mente uma história, e eu vou contá-la rapidamente, para elucidar isso, para que os irmãos entendam. Uma igreja se mobilizou para fazer um grande evento, convidando uma cantora famosa. E aquela cantora famosa, havia um custo, lógico, para levar aquela cantora para uma festa na igreja. E a igreja então se mobilizou, fez cantina, levantou recursos e se mobilizou para aquilo. Naquela semana o pastor foi fazer uma visita a uma irmã, membro da sua igreja. E aí ele chegou na casa da irmã, fez a visita, orou com a irmã. Perto de ir embora, aquele pastor chegou e pediu à irmã para usar o banheiro da irmã. Aí a irmã meio acanhada: pastor, mas eu posso usar o banheiro da irmã? Pastor, meio acanhada. Por fim ela deixou. Aí o pastor entrou para o banheiro, e quando ele entra para o banheiro, irmãos, era um banheiro de terra batida e com um buraco no chão. Terra batida e buraco no chão. O pastor voltou para a igreja, reuniu com a liderança dele e disse assim: irmãos, nós vamos cancelar essa festa, nós vamos cancelar esse evento, porque não tem como temos na nossa igreja, um membro da nossa igreja, enquanto nós estamos pulando, nos alegrando, pagando uma fortuna para uma cantora vir aqui, e temos na nossa igreja uma senhora, membro da nossa igreja, com um buraco para fazer as suas necessidades básicas dentro da casa dela. Irmãos, eles pegaram aquele dinheiro, reformaram aquela casa, fizeram um banheiro digno para aquela irmã, e eu tenho certeza que glorificou muito mais a Deus. Amém? É isso, irmãos. Nós podemos ser instrumentos de Deus para operar milagres na vida dos outros. Às vezes a nossa perspectiva de milagres sempre são sobrenaturais, né? E isso é importante. Deus, ele continua curando, Deus, ele continua libertando, Deus continua batizando, Deus continua fazendo, amém? Mas às vezes as nossas percepções sobre os pequenos milagres, elas são pequenas. Foge aos nossos olhos, irmãos. Aqui nós temos nesse texto um grande milagre. Mas nós podemos ser um milagre, uma resposta na vida das pessoas. Amém? 4. Nós precisamos crer sobre aquilo que falamos e ministramos. Nós precisamos crer sobre aquilo que falamos e ministramos. Você crê sobre aquilo que você fala e sobre aquilo que você ministra? Você crê sobre aquilo que você ora? Às vezes nós temos dificuldade até de crer sobre aquilo que nós oramos, né? Aí nós oramos e no final da oração nós ficamos no nosso interior: mas será que vai ser dessa forma mesmo? Será que vai? Deus não opera na dúvida, irmãos. Deus opera na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Amém? Aquele homem, queridos, foi levantado das suas impossibilidades. Os discípulos, eles deram uma palavra sobre a vida daquele homem, e com autoridade ministraram cura em nome de Jesus. Amém? E aquele homem levantou. Sim ou não? Não.
Aquele homem não levantou, irmãos. Vamos ler o texto? Preste atenção. E os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Os discípulos liberaram uma palavra sobre a vida daquele homem. Aquele homem não levantou, irmãos. Preste atenção no texto. Verso 4 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, para aquele homem. E então Pedro disse: olhe para nós. Nós precisamos crer sobre aquilo que nós ministramos, amém? Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, certamente uma esmola. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aquele homem andou? Não. Quanto foi que aquele homem andou, irmãos? Aquele homem andou quando Pedro colocou a sua fé em ação, quando ele mostrou no seu ato que ele cria sobre aquilo que ele havia ministrado. Olha o verso 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Verso 7, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar. Aí ele levantou, irmãos. Ele teve fé, ele creu sobre aquilo que ele ministrou. Ele teve uma atitude sobre aquilo que ele ministrou. Ele creu sobre aquilo que ele falou. Aquele homem só foi levantado, irmãos, a partir da atitude de Pedro, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, amém? Fé em ação. Palavras são somente palavras, mas palavras acompanhadas de atitudes são revolucionárias e transformam vidas, amém? Vou voltar. Preste atenção. Se podemos ajudar a vida das pessoas, e nós fizemos como Tiago nos mostra que já havia essa prática. Alguém passando necessidade, você chega para a pessoa, tendo condições de ajudar, Deus te abençoe, não vai mudar a vida da pessoa. Mas quando eu me disponho em atitude a ajudar, não somente com Deus te abençoe, mas sendo instrumento de Deus para suprir as necessidades, aí eu estou colocando minha fé em ação. Amém? Então nós precisamos crer sobre aquilo que nós ministramos e falamos, irmãos. Já estou terminando. Diga glória a Deus. Lá na igreja eu brinco quando eu estou terminando. Já estou terminando. Diga glória a Deus. Aí o pessoal já fica caladinho. Porque quando fala glória a Deus, eu digo, está gostando não, né, irmão? Está doido para ir embora, né? Agora eu gostaria de usar, queridos, o exemplo daquele homem que se levantou. Quinto, Deus nos levantou, queridos, da paralisia, para sermos testemunhas vivas e darmos glórias a Ele, amém? Pense na situação daquele homem, queridos. 40 anos, pastor, 40 anos, o texto não diz, mais à frente, se você continuar a leitura, o texto vai nos dizer que aquele homem tinha 40 anos que estava naquela situação. 40 anos, irmãos. Impossibilidade de trabalhar, impossibilidade de se casar, impossibilidade de ter uma vida digna, dependendo inteiramente dos outros para ser levado, carregado, tomar banho, se alimentar. 40 anos, ele nasceu nesse estado, irmãos, paralítico. Imagina a situação desse homem. Esse homem não podia sonhar. Esse homem tinha uma vida totalmente atípica.
Ele não podia, ele estava impossibilitado dos melhores e maiores sonhos que nós temos como normais. E a vida daquele homem foi totalmente transformada a partir deste episódio, amém? Totalmente transformada a partir deste episódio. E o texto diz que quando aquele homem se levanta, ele entra para o templo, saltando e dando glória a Deus, e as pessoas ficaram perplexas, espantadas, e elas se diziam: não é esse que estava lá de fora, durante esse tempo todo pedindo esmolas? Queridos, aquele homem se levantou do lugar onde ele estava, e já começou a testemunhar de Cristo, daquilo que Cristo tinha feito na vida dele. Cristo nos levantou, queridos, do lugar de impossibilidade que nós estávamos, para sermos fiéis testemunhas daquilo que Ele fez nas nossas vidas, amém? Não importa o tempo de conversão que você tem, se a sua vida foi transformada por Cristo, você já tem algo para dizer para as pessoas. Você pode ser uma fiel testemunha de Cristo, não importa o tempo. Talvez você tenha nascido semana passada, mas se você teve uma experiência com Cristo, você já pode testemunhar disso. Olha, Jesus transformou minha vida. A partir da semana passada, eu já vejo as coisas diferentes, eu já sinto as coisas diferentes. Eu já tenho ânimo, a minha visão já foi aberta, eu já consigo enxergar as coisas. Eu já tenho força para permanecer. Queridos, Deus levantou aquele homem das suas impossibilidades. Um dia nós estávamos neste mesmo lugar, paralíticos, mortos nos nossos delitos e pecados, miseráveis, cegos, mas Deus nos transformou para sermos fiéis testemunhos. Queridos, aquele homem deu um salto, amém? Aquele homem deu um salto. Ele não simplesmente andou, ele deu um salto. Agora ele estava livre para viver a vida que Deus tinha para ele, amém? Agora ele estava livre para viver aquilo que Deus tinha. Os sonhos que ele não podia ter, agora ele pode ter. Agora ele pode se casar. Agora ele pode ter filhos. Agora ele pode, queridos, ter um emprego normal. Agora ele pode correr atrás daquilo que ele deseja e almeja em Deus. E por último, todo milagre tem um propósito maior que um milagre. Todo milagre tem um propósito maior que um milagre. Aquele homem foi levantado, aí aquele homem entrou para o templo e ele começou agora a saltar, a glorificar a Deus. As pessoas ficaram perplexas. O que Pedro fez? Percebeu a oportunidade mais uma vez. Olha como Pedro tinha percepção espiritual, irmãos. E Pedro começa então a pregar o evangelho. Quem levantou este homem não foram nós. Quem levantou este homem foi Jesus, aquele na qual vocês crucificaram. E Pedro começa então: arrependam-se dos seus pecados, se voltem para Deus, porque vocês são filhos de Deus. E o capítulo 3, no decorrer dessa história, mostra um sermão belíssimo de Pedro. E aí quando Pedro estava pregando e as pessoas ouvindo a pregação, vieram os guardas do templo, porque naquela época tinha guarda do templo. Se alguém estivesse fazendo alguma coisa errada dentro do templo, os guardas vinham: ou não. Tipo aqueles diácono brabo de antigamente, sabe como é que é? E aí vieram os sacerdotes e começaram a perseguir Pedro e João. Começaram a persegui-los. Mas todo milagre tem um propósito maior do que o próprio milagre. E eu gostaria de concluir, queridos. Depois de tudo isso que eu elucidei, Pedro pregando, sendo perseguido, levado preso. Olha o propósito desse milagre, preste atenção. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, diz assim:
Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Olha, queridos, servir a Deus é um preço. O pastor disse isso e é verdade, irmãos. Olha, eles tinham acabado de vir de um milagre. Foram usados por Deus para levantar um aleijado de 40 anos. Aí eles entram para o templo e começam a pregar. Aí, de repente, vem a perseguição dentro do templo. E ao invés de sair tudo muito bem para a vida de Pedro e João, eles são lançados na prisão, irmãos. Está disposto? Está disposta? Esse é o desafio. Mas aí vem o milagre que é maior do que o milagre. E o propósito do milagre é sempre maior. E ele não fica no milagre. Olha o verso 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens, contabilizando somente os homens que creram, a perto de 5.000. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Queridos, uma igreja que estava crescendo, agora é acrescentada àquela igreja uma membresia de 5.000 pessoas. Que milagre extraordinário, irmãos. É um milagre extraordinário, maior do que aquele milagre daquele homem que foi levantado da sua impossibilidade. 5.000 almas se convertem. E aqui eu gostaria de terminar voltando à pergunta. E se vindo para o templo, e se vindo para este lugar de adoração, você se deparasse com uma pessoa dentro das suas impossibilidades te pedindo ajuda, qual seria a resposta que você teria para essa vida? Deus quer usar a sua vida nessa cidade, amém? Pedro e João eram feitos do mesmo material que eu e você, serviam ao mesmo Deus. O que talvez nos difere é a entrega e o desejo de sermos úteis nas mãos do Senhor. Vamos louvar.